Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um vídeo em que vamos pegar em alguns elementos, quer sejam mecanismos, quer sejam mesmo quase componentes, ou apenas alguns adereços que fazem com que as mecânicas possam acontecer dentro de um jogo de tabuleiro, para abordar um tema sério, neste caso para fazer aprendizagem sobre alguma coisa, ou para simular uma coisa que pode ser útil para um processo educativo. Hoje vamos falar aqui do Pipeline, num jogo de transformação e distribuição de crudo, de refinamento de petróleo, em que tem aqui um elemento de produção e de interação com os clientes que acaba por simular bem partes daquilo que é o funcionamento de algumas empresas e algumas instituições. Portanto, vamos ver esse exemplo. Está aqui um breve exemplo do que é o nosso tabuleiro individual no Pipeline. No fundo, existem três tipos de petróleo, destas três cores, que têm diferentes níveis de refinamento, desde não terem refinamento, ou seja, aqui é crudo, até ao refinamento máximo que o jogo permite. Portanto, isto é uma questão de percentagens. E depois existem dois tipos de contratos. Existem os contratos imediatos e existem os contratos a longo prazo. E é aqui que entra a nossa tomada de decisão. Porque nós podemos fazer um contrato imediato que gasta, ou seja, que precisa de mais quantidade de petróleo, de combustível, e vemos aqui que cada cubinho é um destes, do nível especificado. Por exemplo, este aqui precisava de um de cada do mais alto nível, obviamente não tenho. Este aqui precisava de 3 do mais alto nível e depois deles do nível baixo, porque também não tenho. Teria de ter mais um, pelo menos, daqueles para poder cumprir. Portanto, estes são os imediatos, ou seja, nós entregamos este petróleo e recebemos imediatamente o dinheiro. E existem depois estes que são menos, ou seja, existe menos quantidade, no entanto, todos os turnos do jogo temos que estar a entregar a este cliente. Isto é a diferença entre um cliente habitual e um cliente pontual. E que é esta gestão que temos que fazer, se queremos apenas fazer uma entrega pontual e depois não ter mais obrigações, mas também não ter mais fontes de rendimento, ou se queremos estar continuamente a alimentar um cliente, mas temos que garantir que temos sempre aquilo que ele precisa todas as vezes que ele necessita lá estar de comprar. Neste caso, no jogo é simulado por cada turno. Portanto, a fidelização e a venda pontual. Uma forma de abordar vendas, sendo que se nós não conseguirmos fidelizar o nosso cliente e conseguir cumprir, perdemos reputação. Neste caso, no jogo, perdemos pontos de vitória, temos algo negativo. Portanto, é uma decisão aqui imediata entre o ganho a curto prazo sem responsabilidade e o ganho contínuo com responsabilidade contínua também ao longo do jogo. Portanto, vimos aqui como é que este jogo pode ajudar a fazer essa abordagem aos fluxos financeiros, a esta questão da gestão das vendas, a este próprio planeamento e estratégia. Se bem que o jogo tem muito mais elementos, portanto ensina-nos a fazer toda a distribuição da rede, temos que gerir as compras, as vendas, o refinamento, a armazenagem, todas essas coisas. No entanto, aqui este pequeno elemento serve para vermos aqui como numa empresa, numa instituição, quando existe algum tipo de vendas ou algum fornecimento de produtos a clientes, nós temos de decidir se temos os ganhos a curto prazo ou os ganhos continuados a longo prazo. Os ganhos a curto prazo podem nos exigir entregar ou ter uma capacidade de resposta muito elevada num certo momento, mas depois não há obrigação nem há continuidade de receber rendimentos daquela fonte. No entanto, se optarmos por uma estratégia de fidelizar os clientes e entregar regularmente o produto, tendo provavelmente um ganho mais pequeno, mas um ganho continuado ao longo do tempo, o rendimento global provavelmente será maior, ou seja, os proveitos serão maiores. No entanto, tem sempre a obrigação de estarmos sempre a entregar aquele tipo de matéria, conseguimos manter aquelas entregas, é uma responsabilidade adicional, e se falharmos perdemos reputação, levamos penalizações e isso pode ser também mau. Portanto, temos que tomar decisões, avaliar muito bem a nossa capacidade de produção e de entrega para poder tomar então a melhor decisão. E este jogo, sendo um jogo de tabuleiro, acaba por ser uma forma de abordar isto. Pode ser imensamente útil com crianças, numa introdução a estas disciplinas da economia, da gestão, da logística até. No entanto, também pode ser usado para adultos como uma pequena parte introdutória para algo que depois é desenvolvido posteriormente. E é isso que eu costumo fazer em algumas das minhas formações e atividades. Então vá, espero que tenha sido útil. Fica aqui mais um exemplo de como um jogo pode ser transformado numa parte séria, pegando em algum dos seus componentes e depois, se nós tivermos a capacidade de adaptação, melhor ainda. Então vá, adeus!